Oi, pessoal, tudo bem? Profilis aqui. Hoje vamos falar sobre concentrações de lipídios sanguíneos, que foi um pedido de vocês aí que gostariam que eu falasse mais a respeito disso, ok? Antes de falar dos valores, vou explicar uma coisinha para vocês. Lipídios são moléculas que não se misturam na água, né? Então, como que eles circulam na nossa corrente sanguínea, que é pura água? Normalmente eles circulam, então, dentro de uma estrutura esférica chamada lipoproteína. E essas lipoproteínas, elas lá no seu interior, então, carregam colesterol e triglicerídeo e vão transportar na nossa corrente sanguínea e normalmente deixam colesterol e triglicerídeo nos tecidos, tá? Por que eu tô explicando isso para vocês? Porque quando você pega o teu laudo de exame, você vê lá que o clínico pediu colesterol total e frações ou então perfil lipídico. E aí, além do colesterol e do triglicerídeo, vem outros nomezinhos, né? Então, tem lá o colesterol total, que é a soma de todas as lipoproteínas que estão circulando no nosso organismo, no nosso sangue, levando o colesterol para os tecidos ou retirando o colesterol dos tecidos. Tem o triglicerídeo, que é o que está circulando nessa forma de lipídio e que vai chegar principalmente no tecido adiposo para ser armazenado, né, na forma de triglicerídeos, armazenamento de energia na forma de triglicerídeo. É o que eu sempre brinco e chamo de o excesso de gostosura, as bordas de catupiry do nosso corpinho. E essas frações do colesterol, o LDL e o HDL. Então, isso que você vai ver lá no teu laudo normalmente, né? Então, colesterol total, soma de todos. Triglicerídeo, esse que normalmente vai ficar armazenado no tecido adiposo. E o LDL colesterol é aquilo que chamam de colesterol ruim, que a gente já viu no vídeo passado, que não é tão ruim assim, né? Por quê? Porque nossas células precisam de colesterol. O ruim é estar em excesso. E o HDL, que é uma lipoproteína que faz o inverso das demais. Ao invés de deixar no tecido, ela retira colesterol do tecido e leva para o fígado metabolizar. Né? Então, é como se fosse assim a vassourinha de colesterol dos nossos tecidos. A gente chama isso de transporte reverso do colesterol. Então, partindo disso, eu devo imaginar o quê? Que sempre essas concentrações, elas devem estar num valor limite. Tá? Para colesterol total, o que diz a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Que para qualquer adulto acima de 20 anos, o colesterol total, ele deve estar numa concentração inferior a 190 miligramas por decilitro, ok? O HDL colesterol deve estar numa concentração maior, presta atenção, maior que 40 miligramas por decilitro. Mas, Elisângela, não tinha que ser menor que alguma coisa? Lembre que o HDL é aquela que faz o transporte reverso. Então, ela precisa estar numa concentração maior. Isso vai mostrar que o teu transporte reverso está sendo eficiente. Porque não adianta você ter um colesterol total circulante baixo se o teu HDL também é baixo, tá? Porque lá no tecido eu não sei o quanto que eu tenho. Então, eu preciso entender que o transporte reverso está acontecendo. Então, ela é maior do que 40. Não muito, não assim acima de 70, porque estudos já mostram que quando a concentração do HDL é muito alta, ela é tão heterogênica quanto o LDL, tá? Outro parâmetro, então, é o triglicerídeo. Teu triglicerídeo no jejum, ele deve ser menor que 150 miligramas por decilitro e no não jejum menor que 175 miligramas por decilitro. Por que eu deixei o LDL por último? Porque LDL não tem um único valor como esses outros três, colesterol, HDL e triglicerídeo. Ele tem uma estratificação conforme o seu risco para ter doença coronariana.
Numa pessoa como eu, por exemplo, que já fiz o cálculo e sei que o meu risco é baixo, praticamente nenhum de ter doença coronariana, tudo bem que o LDL seja menor que 130. Tá ótimo, tá perfeito, embora o meu seja muito menor que isso, tá? Agora, se você tem alto risco para ter doença coronariana, o teu LDL tem que ser inferior a 50. Então, 50, que é o menor valor admissível de LDL para uma pessoa que tem alto risco para doença coronariana, e entre 50 e 130, existem ainda outras estratificações. E para você saber qual é o ideal para você, você precisa fazer um cálculo de risco para doença coronariana. Como que faz esse cálculo? O seu médico pode fazer esse cálculo para você, ou, por exemplo, um farmacêutico que faça um atendimento farmacêutico e que saiba fazer isso, né? Se você quiser que eu faça esse cálculo para você, me manda um direct, um WhatsApp, e eu vou fazer esse cálculo para você, tá? A gente conversa, pega os seus dados, se você tiver todos os dados, fica muito fácil de fazer isso, certo? Espero que eu tenha respondido as tuas questões. Se esse vídeo fez sentido para você, foi importante para você, dá um curtir. E se você acha que ele vai beneficiar outras pessoas, compartilhe, certo? Super beijo, pessoal. Até um próximo vídeo.